Sênia Renhones é psicóloga com 30 anos de atuação no atendimento a adolescentes e adultos. Filha de mãe espanhola e pai argentino, nasceu em São Paulo, mas fez carreira no interior, na região de Campinas. No período pós-pandemia, decidiu levar toda a sua experiência na psicologia para a literatura e lançou em 2023 o livro Chocolate Meio Amargo, uma história que mescla relações familiares com culinária. Sênia Renhones é a convidada de hoje do Cultura e Saber. O nome do teu livro, por que foi escolhido especificamente esse nome? Então, a protagonista, Chocolate Meio Amargo, a protagonista é uma chefe de cozinha especializada em doces. E desde o primeiro instante, ela já era uma chefe de cozinha especializada em doces. Então, eu busquei, eu tive uma experiência que eu descobri que nome de livro, dos meus livros pelo menos, é igual ao nome de filho. Você pensa, 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 mas quando você escolhe, você não muda mais. Né? Não sei se você é mãe, eu tenho um filho de 28 anos, chama Tiago, e quando a gente escolhe o nome de filho, não tem Cristo que faça a gente mudar. E é exatamente o que aconteceu comigo com o Chocolate Meio Amargo. Eu queria, claro, trazer alguma coisa dentro do tema, né, da protagonista, que já fizesse sentido de chocolate meio amargo, do que esse livro trata, né? E eu queria que já tivesse que o título já tivesse deve ser culinária, deve ser receitas. Não, é romance, puxa vida, né? Então foi por isso que eu procurei, e aí Chocolate Meio Amargo, e aí tem até uma analogia que eu faço, né? Eu sou psicóloga clínica, já faz 30 anos que eu sou formada, tenho 30 anos de experiência. Você pode imaginar, né, as histórias que eu já ouvi, que é uma das coisas que me fascina na minha profissão, são as histórias que os pacientes vão me contando a cada sessão, né? E que eu vou montando com eles aquele quebra-cabeça, cada pecinha que eles me dão. E acho que essa vivência toda me trouxe, da clínica de 30 anos, essa vivência me trouxe essa coisa de como que funcionam as relações humanas, né? Como é que funcionam os vínculos. Eu acho que ela foi o material para poder construir cada personagem e quais eram os conflitos e como se dava todas as relações de cada personagem do livro, né? E aí o Chocolate Meio Amargo veio para... A vida é um chocolate meio amargo? É ao leite, né? Ou ele é só amargo? 70%, 80%, né? Sempre tem o seu lado amargo e doce, exatamente. né? Então, acho que eu trouxe essa ideia com o título, Chocolate Meio Amargo. Né? Também tem relação, além da tua vida profissional, com a tua história, as tuas origens? Tem sim. Eu sou filha de imigrantes. A minha mãe é espanhola, meu pai era argentino, e os dois já vieram para o Brasil adultos. Então, a minha mãe tem um sotaque que ela nunca perdeu. Ela mora aqui há quase 60 anos, e ela nunca perdeu o sotaque, né? O mamão, chão, mão, para eles é muito difícil conjugarem bem, falarem bem essas palavras, né? Sempre fica chão, mão, mamão. Então, eles já vieram adultos. Então, eu cresci em São Paulo, né? Vim para cá com 5 anos, para Campinas. Então, essa questão de ser filha de imigrantes de 2 países diferentes, né? E com a mesma língua. Mas eles têm um diferencial, inclusive na mesma língua, né? Então, na Argentina se fala ananá, que é o abacaxi, né? E na Espanha se fala... deu branco. Mas assim, eu convivi com esses pais, né, trazendo toda essa história da língua, dos costumes, dos valores, da herança que eles já tinham, né, como cidadãos, que os dois vieram para cá adultos. Então, essa questão da imigração, ela está muito dentro de mim.
Chocolate Meio Amargo não é o único livro que eu escrevi, e sempre tem essa questão de, ao mesmo tempo que nós somos um mundo, que nós dividimos os países, e às vezes eu olho o mapa e penso, são apenas linhas, né? Porque somos todos, fazemos parte da Terra, do planeta Terra, vivemos aqui e trocamos vivências. E o Brasil é um país de uma riqueza, eu acho, cultural, gastronômica, de histórias, porque nós temos colônias imensas de muitos países, né? Colônias italianas, colônias espanholas, japonesas, né? Francesas. Então, eu acho que o Brasil, ele é um país que ele acolheu muito bem todos os imigrantes que vieram, né, fugidos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da dificuldade depois que vieram das duas guerras mundiais, né, do trabalho, né, da alimentação e procurar, acho que um país que não houvesse mais tantos conflitos, né, armamentistas e etc. E aí vieram e muitos escolheram o Brasil. Então, acho que o Brasil, a minha imigração, está muito presente, né, na minha vida, na história da minha vida, né, na culinária que se come na minha casa, na casa da minha mãe, sempre foi. Então, tem uma coisa no livro que tem essa coisa de a Ana, que é a protagonista, ela busca, né, ela é a protagonista e chefe de cozinha especializada em doces. Ela busca qual é o gosto, ou chocolate, ou doce, que a outra pessoa mais gosta, né? Que ela se apaixona. Então, essa é a busca da Ana, querer descobrir qual é, o que você gosta, qual é o chocolate, ou o doce, etc. Né? Essa é a busca da Ana. A minha vivência é muito ligada à culinária, né, à gastronomia desses dois países que eu não vivi, conheço os dois, mas eu não vivi, mas que muito essa questão da afetividade, né, da culinária, da gastronomia e de como essas relações se vivem dentro de uma cozinha, né, de poder trocar e encantar o outro pela culinária e pelo amor dessa coisa que se vai construindo dentro da cozinha. A Ana e a Mary, que é a avó dela, moravam, quando a Ana nasceu, a protagonista, moravam em uma grande fazenda de café, que tinha sido anteriormente do avô da Mary, ou seja, bisavô da Ana. Então, era uma grande fazenda de café e, claro, tinha uma casa grande, muito grande, com uma cozinha, com os tachos e tal. E essa paixão de fazer geleia, fazer doces e ficar naquela cozinha, construir e encantar, se dá na relação da Ana com a avó dela. Tudo começa com ali naquelas tachos de cobre, com geleias, com doces. E eu acho que é uma coisa bem interessante, tem um trecho do livro, acho que 2, 3 linhas, que ela diz assim, eu narro, né, sempre em terceira pessoa, a Mary, né, ensinou para Ana que ela podia errar e experimentar, fazer receitas sem ter o medo de não, eu não vou gastar isso, eu não vou fazer isso, já errei esta. Então, essa liberdade que a Mary dá para a Ana, poder fazer e errar e fazer de novo e incrementar do jeito que ela queria, aquela receita que ela tinha criado, cria na Ana uma capacidade criativa, né, e uma liberdade de poder fazer e poder criar e poder crescer, que ela chega a ser uma grande chefe. Né? As pessoas vão se ver dentro do livro? Sim, sim, com certeza. Eu escrevo o livro a partir, claro, dos 30 anos de experiência da clínica,
eu não trago os personagens, eu procurei escrever personagens humanos, que têm suas dificuldades, que têm as relações que lhe fazem, trazendo uma ideia que a gente está ouvindo hoje muito, e faz parte também de uma das maiores queixas da clínica, que são as relações tóxicas, que hoje se fala sobre isso. Então, acho que a ideia maior do livro é perceber que algumas relações na nossa vida são tóxicas, né? Ou não trazem crescimento, não nos aprofundam como pessoas, não nos trazem uma bagagem positiva. E como tem relações na nossa vida que elas vêm com o papel de serem bálsamos dessas relações tão desgastantes que todos nós temos, né? Às vezes é na família, às vezes é mais fora, às vezes são experiências de bullying na escola. Eu trabalho com adolescentes com dificuldades escolares, então esse é um tema que aparece muito, os bullying, as dificuldades, etc., de tudo que eles têm que enfrentar e trazem no contexto de terapia. Então, como eu escrevi, acredito, personagens humanos, acho que as pessoas, sim, vão se identificar com, nossa, que personagem bacana, que pessoa legal, e acho que elas também se remetem às suas próprias relações, nas suas vidas, nossa, eu conheço uma pessoa assim, eu conheço uma pessoa assado. Olha que interessante como esse enredo se fecha, porque eu começo a história com a família Smith, né, que é o bisavô da Ana, que vem da Inglaterra e ganha um pedacinho de terra num jogo de pôquer. E aí todo mundo esperava que ele fosse desistir e ele não desiste. E aí ele começa a plantar café, como todos nós, quando começamos algumas coisas e às vezes não dão certo, às vezes demoram para dar certo, e ele insiste, e aí ele se torna um grande produtor de café. E acho que é isso, acho que as pessoas se identificam, ou gostam, ou sim, respondendo você, Priscila. Você comentou que a história ela tá ali numa cozinha, né? E nessa relação do alimento, da afetividade, muitas pessoas elas cozinham para outras, mas sem ter essa consciência de que ela está fazendo com um propósito de ou agradar o outro, ou mostrar amor, ou demonstrar afeto. Isso também traz assim uma consciência no livro, por meio do livro, de que existem coisas que são intencionais, mas que não são, não tem uma intenção ruim, né? Mas pode sim ser intencional. Sim, sem dúvida nenhuma, acho que pode sim. Acho que todo mundo que alimenta o outro, independente de qual seja a relação, ali se cria um vínculo, porque eu vou ter que contar uma história pitoresca. Meu filho hoje tem 28 anos. Quando ele era adolescente, como todos os adolescentes, às vezes ele vinha para mim tentar me tirar do sério, ou enfrentar, ou me aborrecer. Então, às vezes ele vinha, e como todos os bons adolescentes que falam palavrões, ele vinha. E às vezes ele se exclamava alguma coisa na mesa, e eu falava para ele, eu não vou te cortar de que você fale o que você quer falar e tal, mas eu te peço que você não fale palavrões em cima da comida que você vai comer. E, lógico, né? Ele tirava sarro, ele ria, e eu falava assim, eu fiz esta comida com muito amor, Thiago, né? Isso aqui, tudo está banhado de amor, desde do que eu escolho para trazer para casa, para cozinhar, etc., e até o momento de cozinhar. Isso aqui está carregado do meu amor por você e por mim, para a gente ter uma alimentação saudável, para a gente ter uma convivência como mãe e filho, né? Gostosa, prazerosa. E eu falava para ele, eu não quero que você fale palavrão em cima da comida que você vai comer. Claro, ele me respeitava, ele tirava sarro, falava, aquelas caras que os adolescentes tanto fazem. Mas
Acho que sim, acho que todos que alimentam, pelo primordial, que o primeiro é dar alimento, né? Uhum. É dar alimento que as pessoas possam receber e possam ter e possam... E aí se cria, a partir daí, se podem criar outros vínculos e outras importâncias, né? Com a alimentação e com quem você está alimentando. Uhum. Aí você teve essa experiência dentro da sua casa com o seu filho, mas antes, até com seus pais, né? Eram comidas diferentes, uma culinária diferente, porque eram dois A países melhor diferentes. paella que você puder imaginar na tua vida, que é uma espanhola. Uhum. Então, E isso tinha também, você sentia que quando eles traziam tanto a comida quanto a cultura, era também para demonstrar um sentimento que talvez não falassem? Sem dúvida nenhuma. Eu aprendi espanhol e sempre falei espanhol desde o meu nascimento. Eu só fui falar português quando eu fui para a escolinha, porque os dois falavam espanhol o tempo todo em casa. Então, essa questão do alimento, essa questão da gastronomia, vamos celebrar algo. Então, a gente não era, vamos fazer churrasco. Não, a nossa era, vamos fazer paella. Então, era, vamos fazer paella ou vamos fazer frango no forno com as batatas assadas, que ninguém fazia batatas assadas como meu pai. Né? Falando em churrasco, a Argentina é considerada a melhor carne, ou uma das melhores carnes do mundo, e é verdade. E aquela coisa da parrilha, né, que você faz o fogo no chão e coloca ali praticamente metade do boi em cima, isso faz parte da minha vivência. Meu pai fazia uns churrascos fora de série. Então, sim, essa coisa da identidade do país e por que eles traziam e por que essa comida faz parte, né, da minha família, da minha vivência. Meu filho hoje é casado. Quando ele trouxe a namorada a primeira vez, já perguntei, Isa, você come paella? Ela falou, nunca comi. Eu falei, você gosta de frutos do mar? Ela falou, adoro. Eu falei, então estamos perfeitas, né? O que você recebeu de feedback do seu livro? O que as pessoas mais falam? O que elas destacam? As pessoas destacam. Agora que a gente está chegando perto da Páscoa, as pessoas falavam, ai, que bom que está chegando a Páscoa, que eu vou poder comer, eu vou me empanturrar de chocolate, porque o teu livro, com todas as doces que você criou, com todas as questões que você trouxe do livro, eu tô louca para comer doce, para comer chocolate, né? E agora eu tenho uma desculpa de poder comer chocolate com a Páscoa. E também os conflitos que existem, né, entre algumas relações no livro, e também o afeto que se respira ali, que se vive, que faz parte de alguns vínculos de uma forma muito forte. E tem uma coisa interessante que é assim, a Mary tem uma filha que se chama Lara, e a Lara tem uma filha que se chama Ana, e a Lara tem um segundo filho que se chama Ricardo. A Lara, ela se mostra incapaz de exercer o seu papel de mãe, e a Mary cria a Ana como filha, e a Ana cria o Ricardo como filho, mesmo sendo irmãos. Não é uma mentira, não, vamos fazer que ele seja, vamos dizer que ele é meu filho. Não, isso vai acontecendo naturalmente a partir do momento que a Mary vê a incapacidade da filha de exercer esse papel de mãe. Então, ela naturalmente cria a Ana, e a Ana repete isso na vida dela. Então, esses afetos, né, e esse amor e essa doação, muito tocadas com essa forma de absorver uma responsabilidade que inicialmente não é tua, mas que por amor você acaba criando e acaba tendo esse papel na vida do outro, que é como se fosse a mãe. A Mary cria a Ana como mãe e a Ana cria o Ricardo como mãe.
como psicóloga, você já viu muitas situações como esta? Esses papéis que acabam sendo ou substituídos ou invertidos? Sim. E o impacto disso? Quando tem Quando as pessoas têm o benefício de terem uma relação, de que seja é como se fosse um bálsamo ou como curativas, ou trazer uma relação de um afeto, de um amor, para que o outro se sinta amado. Porque isso é bastante sério. Nas relações, eu já trabalhei com algumas crianças que foram abandonadas e depois foram adotadas. Essas crianças, em regra, né, claro, 99%, mas sempre tem suas exceções, geralmente elas não se sentem, o problema não está no pai e na mãe que os abandonam, elas sentem que o problema está nelas, porque em psicologia a gente chama de verdades universais. Nós entendemos que os pais nos amam incondicionalmente. Então, o que aconteceu nesta relação com esse pai e com essa mãe, que eles não me escolheram como filhos, eles me abandonam aqui, esse é o entendimento deles, eles me abandonam aqui e seguem com a vida deles. Então, é importantíssimo a gente trabalhar, porque essa é a matriz que essa pessoa vai se relacionar para o resto da vida. E isso é de muita terapia, porque ela traz, provavelmente dentro dela, essa dificuldade de acreditar que ela possa ser amada. E que o abandono não é nela como filha, o abandono é do adulto que não consegue ser o pai dessa criança ou ser a mãe dessa criança. Então, quando isso acontece e essas crianças são adotadas e elas recebem esse amor que não foi possível nessa relação biológica, eu acho que ela é profundamente curativa. Todos nós temos isso na nossa vida. Né? Um pai que é mais duro, que é mais carrasco. Meu pai era muito bravo. E minha mãe é muito afetiva. Minha mãe é muito carinhosa. Minha mãe é aquela mãe que põe no colo, que beija, que faz as vontades. Então, ela sempre compensou, ela sempre protegeu a mim e o meu irmão dessa questão mais dura do meu pai, que era muito difícil ele ser afetivo. Aí dentro de tantos personagens também que tem aí, essa família, tem também algum psicólogo lá dentro? Não, você se colocou no lugar, no romance? Não. Mas você se vê lá? Ah, sim. Eu acho que todos os escritores põem uma partinha ali, né? Eu acho que todos os escritores, a gente acaba se refletindo sem perceber e depois se dá conta. Acho que a gente se retrata um pouco, sim, né? Acho que sim. Qual foi o teu maior desafio para escrever um livro? Meu maior desafio foi brigar com o meu diabinho, que ficava assim: você é psicóloga, o que você está inventando, criatura? Vai trabalhar no teu consultório, ser psicóloga há tantos anos, e que você está inventando? Porque é um romance, sai da tua área de não tem conforto, nada. Eu, se eu fosse psicóloga, eu teria colocado a família inteira em terapia. Né? Mas só um personagem acaba procurando ajuda profissional. Não tem nada aqui, nada da psicóloga, nada. Claro, tem a minha vivência como psicóloga, minha riqueza, minha bagagem, mas aqui o romance é uma vertente que eu não sabia que eu tinha. E de repente, quando meu filho era pequeno, eu sempre falava assim para ele: história inventada ou história de livro? E às vezes ele escolhia inventada, às vezes escolhia... E aí eu ia inventando. Ele falava: quero história inventada. E eu ia inventando. Até um dia que eu cheguei numa história que era uma sapinha laranja e ela chamava Afrodite. Então ela morava em um lago com um monte de sapinhos e ela era laranja. Só que todos os sapos são verdes.
Então, ela sofria porque ela era laranja com patinhas rosas. E era um livro infantil. E aí a história começou a ficar tão bonita que eu falei, sabe, essas coisas que a gente não sabe, essas ideias que a gente tem de repente. E aí eu fui. E quando eu abri essa porta, começou a me ver, sabe, imagens de filmes, um filme que me baseei não, ele me inspirou, foi um filme com o Johnny Depp e a... como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome da protagonista. Juliette Binoche. Chama Chocolate. E ela também fabrica o chocolate desde ela tritura o cacau, e ela tem essa relação, é uma pequena cidade, e ela tem essa relação com as pessoas que moram na cidade, de encontrar qual é o chocolate que você mais gosta. Então, ela olha e fala, leva esse que eu acho que você vai gostar. E as pessoas, lógico, voltavam para a loja e compravam o que lhes interessava e o que elas realmente mais gostavam. Então, esse filme começou a me... sabe, cenas... Deixa eu ver, qual foi... tem outro filme, eu não vou me recordar. Mais Estranho que a Ficção, se eu não me engano, é o nome do filme. E o filme trata de um auditor da Receita Federal americana e ele vai numa confeitaria para conversar com a dona da confeitaria e falar para ela que ela não paga todos os anos o tanto que ela tem que pagar de imposto de renda. E ela fala, não pago mesmo, porque eu sei que esses 30, 25, 15% vai para a questão armamentista, e eu não pago mesmo. Se você quiser me prender, pode me prender. A relação dela é justamente essa. Ela judia dele, porque ele está indo lá para cobrá-la, e aí ela dá uma caixa enorme para ele, com todos os recibos de não sei quantos anos, e aí quando ele trabalha o dia inteiro, ela desce e fala, eu sei que eu judiei de você. E ela dá para ele comer, acho que 4 ou 5 cookies, e essa cena também é muito bonita. E ele se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele. Aí você comentou da questão das relações lá, né, por conta do doce, do chocolate, mas o romance, e cadê Tem um príncipe encantado que aparece aí, alguém que cai lá na cozinha dela, como que é? Tem sim. Eu trago 2 ideias, que é o irmão dela, da Ana, né? Tem relações homoafetivas e ninguém diz, porque ele é um homem extremamente bonito e ele foi assediado desde muito pequeno e ninguém diz. E tem o Marcos, que vai abrir uma delicatessen de chocolate junto com a Ana, que tem cabelo comprido, que foi criado com várias irmãs. Então, assim, eu acho que eu brinco um pouco, né, com os rótulos, que a gente faz isso e a gente julga o outro e a gente não tem a menor ideia, na realidade, quem é ele, né? A gente não tem a menor ideia do que se passa ou se passou dentro daquela pessoa. E nós temos que respeitar antes de qualquer coisa. Então, eu trago um personagem que o pai dele, do Marcos, achava que ele era, né, homossexual, e aí trago o irmão da Ana, que e ninguém diz. E ele se apaixona pelo primeiro homem que ele se apaixona, por um homem que não queria se relacionar com ele. Então, isso também eu acho interessante. E aí a Ana se apaixona pelo Marcos no final do livro, e as estrelinhas e os coraçõezinhos saem dessa relação. Bom, e tem algum outro livro já na mente? Você já está pensando em alguma coisa? Esse livro faz 8 anos que eu escrevi esse livro, e agora que veio a ideia de divulgá-lo. Sim, as histórias, eu não penso, eu acho que eu vou pôr esse tema, eu acho que eu vou falar sobre isso. Sabe aquela coisa de quando a gente era criança? Eu sou mais velha que você, não sei se você vai lembrar disso ou vai ter essa vivência.
o mágico começava a tirar lenços da boca e a gente não sabia o que vinha e a cor que vinha e quanto tempo ele ia ficar naquela mágica. Escrever é um pouco isso. Eu tenho o esqueleto da história, mas conforme eu vou escrevendo, vão surgindo os temas. Eu coloquei um personagem homossexual nesse livro, Chocolate Meio Amargo, e esse livro que eu também estou quase no final, porque foi o que eu te falei, né? Tem um diabinho e tem um anjinho. Então, às vezes, eu paro durante meses. Mas sempre tem uma coisa que fica assim, vai acabar o livro, vai escrever. Então, esse segundo livro chama Útero Branco ou Preto, que eu falo sobre uma médica, que também é brasileira, que mora na Inglaterra e vai fazer o trabalho na África, igual, lógico que é uma instituição fictícia, né, que chama Salud para el Mundo, que surgiu na Espanha, que é igual a Médicos Sem Fronteiras, e ela vai trabalhar na África, e aí ela também conhece, ela tem quase 30 anos, e ela vai acabar adotando ou criando um vínculo com um rapaz de 13, 14 anos, e ela é muito, muito branca, muito loira, mas não é uma relação romântica, é uma relação de afeto, e ela acaba tirando ele de lá, e aí eu tenho uma amiga que é médica, eu a consulto quando eu preciso, e eu falei assim, ela é obstetra, gineco-obstetra, e eu falei, quando você vai fazer o parto de uma mulher branca ou negra, a cor do útero tem diferença? E ela falou, quase nada. Eu falei, então tá bom, é isso que eu queria saber. Então, por isso que eu escrevo útero branco ou preto, porque na realidade não existe, né? Não existe diferença, então, mas eu faço essa marcação, porque o tema do livro vai ser racismo, né? Agora, até para a gente terminar essa nossa conversa, qual o recado que você deixa para quem está em casa e que tem também o diabinho e o anjinho falando? Um fala, vai, escreve, o outro, não escreve, não vai valer a pena. Não desista dos seus sonhos. Acredite, se você teve essa ideia, não foi à toa. Algo tem que acontecer, independente do que vai acontecer. Eu precisava escrever este livro. Eu sou fascinada por artes, né? No mesmo ano que eu prestei psicologia na PUC, eu prestei artes cênicas aqui na Unicamp e passei. E eu me arrependo profundamente de não ter tentado fazer os dois. Eu escolhi apenas psicologia. Eu sou apaixonada por artes, sou apaixonada por artes cênicas, já fiz teatro amador. Então, não importa o que vai acontecer. Só que se isso aqui morre aqui, eu precisava escrever e ver que eu sou capaz também disto. Porque quando você tem uma ideia e você não coloca em ação, essa é uma das coisas que eu mais trabalho com os pacientes, que eles ficam muitas vezes na elucubração mental. Eles ficam papapá, 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 papapá. E eu falo para eles, para de pensar e vá fazer. Para de pensar e vai para ação. Porque muitas vezes é esse caminho que a gente começa a fazer, às vezes com tropeço, com dúvidas, com anjinho e diabinho, que nos trazem uma resolução afetiva do que nós somos realmente capazes. E isso aqui, eu amo esse livro como se fosse outro filho. Eu sei ele decor e salteado, sei a primeira parágrafo decor, porque quando você abre o arquivo, né? Então, construir isto, fazer isto, foi muito importante para mim. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Muito obrigada.